você espera que vai ser o comportamento da torcida no jogo de amanhã? Velho, eu acho que todo torcedor que tá indo pra Fonte Nova, além de acreditar, que eu espero que acreditem, ele quer protestar, né? Eu acho que a grande maioria dos torcedores vai pra apoiar, mas vai pra protestar também, vai pronto pra isso, né? Eu espero que não tenha nenhum protesto fora das leis, fora das regras, invasão, nenhum tipo de coisa, mas eu acho que é super justo, e mesmo o Bahia conseguindo ficar na Série A, que haja um protesto muito forte, né? Com cantos vindo das arquibancadas, com cartazes, com protesto, né? Eu acho que vale demais. Eu acho que é necessário, inclusive, esse protesto, né? O clima que eu tô sentindo é um clima de menos torcedores do que o normal. Acho muito difícil passar de 30. Eu acho que vai dar mais ou menos por aí, entre 25 e 30 mil. Porque tem muita gente que vai. Mas eu acho que a torcida do Bahia merecia lotar o estádio. Ela merecia como prêmio. Volto a repetir isso. Ela merecia como prêmio para ela mesma lotar o estádio, fazer a melhor festa possível durante o jogo e o melhor protesto possível após o jogo, né? Seja lá qual for o resultado e, sobretudo, assim, se por acaso o resultado for aquele que todos nós sonhamos, né, de permanência na Série A, aí que de fato o protesto ganharia ainda mais valor. Se fazer um protesto na vitória, ele tem muito mais valor do que um protesto, né, esperado na derrota. Bem, te corrijo se eu estiver errado. Eu não vi ainda nenhuma manifestação coletiva contra Cadu Santoro das arquibancadas da Fonte Nova. Eu acho que amanhã a gente vai ver isso pela primeira vez, não? Lula, sobre o comportamento da torcida, eu vou aqui lembrar 2 episódios que eu vivi. Um dentro do clube e outro nas arquibancadas, inclusive virei meme. Foi o meu primeiro meme nas redes sociais, viu? Você vai lembrar. São situações parecidas com a de amanhã, porque o Bahia entrava em campo não dependendo apenas das próprias forças. Eu estou falando da reação da torcida em relação a isso, né? O primeiro bate na madeira, pé de pato, mangalou 3 vezes. É a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2003. Bahia contra o Cruzeiro, super campeão, um ataque de quase 100 gols na temporada que acabou se consumando porque a gente tomou 7. Né? E o torcedor que estava na arquibancada era um torcedor movido pela esperança, pela fé, evidentemente, mas a situação era tão complicada e como as coisas também não foram acontecendo nos outros jogos, o time do Bahia era um lixo e o Cruzeiro estava muito determinado em bater a meta dos 100 gols no ano, né? E o Bahia ajudando. É isso, esse time desabou 10 minutos. psicologicamente, exatamente. E a torcida foi junto. Com 10 minutos, a arquibancada da Fonte Nova virou o maior caldeirão de fritura que eu já vi na minha vida, porque ninguém tava nem aí pro jogo. E assim, os gols acontecendo em profusão, o torcedor pirado, o torcedor não ia embora e ficou lá espizinhando todo mundo. O outro exemplo graças a Deus, esse é um exemplo positivo, o Bahia Fest de 2007, onde a gente precisava do resultado de Rio Branco e ABC. Pouquíssima gente na Fonte Nova. E aí eu vou dar o meu relato pessoal. Eu fui pra aquele jogo, velho. Primeiro que eu não tinha coisa mais interessante pra fazer e fui movido pelo ódio. E todo mundo que tava ali pra isso. Aquilo ali, sabe, velho? Era uma sessão de terapia pra gente espizinhar todos os demônios. Ninguém tava com muita convicção e muita esperança de que o Bahia ia conseguir a classificação. Talvez fosse uma situação mais difícil do que a de amanhã. Não sei, o Atlético Mineiro não é o Fast. Mas o jogo lá era... O América Mineiro não é o Fast. Não, eu sei. São os dois lados. O Atlético Mineiro não. São dois lados. Mas o Bahia não é o Bahia de 2006 também. Não, em compensação, o outro resultado era pior do que o que o Bahia precisa aí amanhã. Só pra fechar esse exemplo. Só que aí, Luiz, foi aquilo. O desenrolar dos acontecimentos mudou o comportamento da torcida e mudou a presença de público no estádio. Porque a galera começou a chegar, velho. Começou com 16 mil, não é exagero dizer que terminou com 25, 26 mil. Porque via chegando muita gente, a gente na arquibancada via caras que a gente não estava vendo no começo do jogo. Pô, que zorra é essa, né? E é isso que o Luiz falou. O comportamento da torcida foi mudando a partir do momento que chegou a notícia de que o Rio Branco perdeu o pênalti contra o ABC. Aí, meu irmão, a chave de todo mundo virou. A gente passou a acreditar, abraçamos o time e o resto é história. Ivan, eu não posso ir no banheiro que você vem com essa história de jacaré titular, né, velho? Hugo me apoiou e Luiz também. Sim, mas não tem nada a ver com o Hugo e com o Luiz. Peraí. Luiz também não. Luiz apenas disse que, do ponto de vista anímico e do ponto de vista do foco, né? Darino. E até de um possível merecimento, sim. Darino, ala direita. Gilberto ou Jacaré?
Mãe, salva. Mãe, vem logo. Dia 18 minha mãe tá aqui. Tô morrendo de saudade de minha mãe. Eu preciso de minha mãe, velho. Porque esse ano, eu vou te contar, viu? Mas deixa eu falar sobre isso. Sobre o que é que eu acho que tem que acontecer pra amanhã, tá? Independentemente se o Rogério vai fazer ou não. Eu acho que pelo menos uma mudança ele poderia fazer. Primeiro porque eu acho que é uma mudança necessária em face à movimentação do ataque do Atlético. Segundo, que eu acho que é uma modificação que vai trazer a Fonte Nova mais para perto do time, que seria Gabriel Xavier entrar no lugar de Vitor Hugo. Um jogador mais rápido, né? Um jogador bom também de estatura física. Eu acho que para as caças que vão ser muito importantes a Paulinho e Hulk, é o que a gente precisa. E eu acho que no aspecto anímico também mostra passa uma mensagem pro elenco que é o seguinte, ó, velho, cansei de tolerar certas coisas e o torcedor do Bahia vai ficar satisfeito uma hora antes do jogo, vendo a escalação, Gabriel Xavier, por meritocracia, tá? Até porque Vitor Hugo já passou da hora de sair do time. Ele vem dando esse recado pra Vitor Hugo já há um bom tempo. Mas não toma atitude. Eu acho que agora é o Chegou momento. a hora, velho. É o último jogo do campeonato. Concordo contigo. Né? Então, eu acho isso. E ele aí mexe em duas posições, né? Porque ele joga Gabriel pra direita e manda Canu pra sobra. Se for 3 zagueiros. E não seria David Duarte, não, nesse lugar de Não, Canibes, mas muda a gente demais. E outra, Acho que é esse outra, velho. O Bahia precisa de caçadores. David Duarte tem a sua função importante. Eu acho que em algum momento ele pode até colocar David Duarte também, pensando naquela questão de aumentar o poderio de fogo no jogo aéreo. David Duarte quase fez um gol de cabeça, né? Tem uma cabeçada que a bola passou raspando ali o travessão do América. E assim, só não sou adepto de outras mudanças porque ela seria muito questionável do ponto de vista técnico. Por exemplo, até botar Jacaré. Porra, que garantia a gente tem, velho? Técnica nenhuma. Pois é, e Jacaré vai bater com a Arana em algum momento do jogo amanhã. A Arana voando, né? É isso, técnica nenhuma, mas eu não tô me baseando em decisão técnica. Sabe qual outra coisa que poderia acontecer? De repente, Ademir começar como titular. Né? Porque tem jogado bem, mas aí é que tá. Você vai tirar Biel. Biel não fez nenhuma partida esplendorosa no jogo passado, mas foi um jogador muito decisivo. Sofreu um pênalti, cavou uma expulsão, né? Então, assim, eu acho que caberiam até outras mudanças num aspecto, sabe, de tentar dar uma chacoalhada. Entendeu? E passar também essa mensagem pra torcida que, velho, olha, nós estamos botando aqui um time com mais colhones, com mais coragem, sabe? A gente tá limpando um pouquinho dessa questão do bundamolismo e tudo mais. Só que aquilo, eu acho que tecnicamente não dá. Por exemplo, você vai tirar Cauli pra botar quem? Ninguém. Você vai tirar Cerveira pra botar quem? Aí não. Aí é loucura, entendeu? Por exemplo, Juba, você vai recolocar Cândido no time baseado em quê? Né? Então, assim, eu acho que uma mudança necessária e positiva sobre todos os aspectos para o começo do jogo seria Gabriel Xavier voltar no lugar de Vitor Hugo. Eu acho que você mandou muito bem aí. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Concordo com você. Ivan Dias Marques, o trabalho de Rogério Ceni é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Ali seria o desgraçado do momento de virar a chave. Né? Se o Bahia não perde aquele jogo contra o Cruzeiro, era um jogo pra você já tá pensando, se ganhasse do Cruzeiro, o Bahia já estaria pensando, já estaria esquecendo o rebaixamento e pensando em outras coisas. E ali começa a degringolar, e aí vem os piores resultados em casa, contra Cuiabá, contra o Atlético Paranaense, até descambar esse jogo contra o São Paulo e o jogo contra o América, né? E aí realmente foi ladeira abaixo. Aí ele teve escolhas ruins, ele teve uma falta de leitura em alguns momentos de determinados jogos, né? Então, eu acho que deixou a desejar nesse aspecto, né? Mas ainda assim, ele conquistou mais pontos proporcionalmente do que o antecessor, do que Renato Paiva. E eu acredito que mesmo assim, não dá pra fazer uma comparação direta. Porque assim, você pensa, e se Rogério Ceni tivesse desde o início do campeonato? Se ele tivesse desde o início do campeonato, ele não se comportaria, o time não se comportaria da forma que está se comportando. Porque ele chegou aqui dizendo, eu vou ser pragmático. E o time não seria esse, né? Provavelmente Citadinho estaria aqui, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que é uma comparação que não dá pra ser feita. Dentro daquilo que ele precisava fazer, eu acho que ele foi regular. Dava pra ser melhor. Perfeito. Pra começar, eu vou trazer uns números de comparativo. Paiva saiu com 33% de aproveitamento. Na 22ª rodada, o Bahia tinha 22 pontos. No final do campeonato, mantendo essa média, teria 38 pontos, ou seja, já estaria rebaixado. O trabalho de Ceni não é muito bom, tem 42% de aproveitamento. Porém, se
essa média fosse o campeonato todo, a gente estaria com 47 pontos no final do campeonato, então estaria salvo. Isso justifica que Ceni está fazendo um bom trabalho? Não, para mim é regular. Eu acho que ele abriu mão de algumas das ideias dele em prol do resultado de permanecer. Não deu certo, porque o Bahia não está permanecendo, então isso ele perde pontos. Eu acho que o Bahia jogou alguns dos melhores jogos no campeonato com o Ceni. E o Bahia mudou a mentalidade em jogos. Que o Bahia começou a ter jogos ganhando de virada, coisa que com o antecessor não tinha. O Bahia goleou, fez muitos gols, coisa que com o antecessor não tinha. Então, ele melhorou o time. Só que o time estava ruim, né? Estava muito mal e... Então, por isso que eu acho que é regular. Eu considero o trabalho de Rogério Ceni um bom trabalho. E de bom para cima. Não acho que chega a ótimo, mas assim, o limite dele para começar a ficar para baixo do bom ainda tem. Pelo que André Uzeda falou, pela coragem. Né? Não só de assumir um time que ele não botou uma peça sequer, mas de dar a cara a tapa, ser essa cara, sabia que ele teria que ser essa cara, mas não só deu a cara, mas como teve coragem de mudar a estrutura do time, de mexer em algumas peças, de recuperar 2 peças do elenco. A gente tem o melhor Everaldo do ano com ele, a gente tem o melhor Iago do ano com ele, né? E ele tornou, e aí vem um grande ponto dele, tornou o Bahia um time competitivo, de fato. O Bahia passou... Talvez o Acevedo mais regular do ano seja com ele também, né? Não só mais regular, é o melhor Acevedo do ano. Sim. Poucas vezes o Bahia com Ceni não foi competitivo, enquanto ao passo com Paiva, a gente viu o Bahia desmoronar a sua competitividade em minutos. Né? Em minutos você via essa competitividade desmoronar. Isso aconteceu quase muito pouco, assim. Ou por motivações muito específicas, como no jogo do Cuiabá, por exemplo, em que a gente teve um jogador expulso logo no início. Né? Mas ao longo da partida, foi um treinador que se mostrou capaz de entender os problemas, de corrigir os problemas e tornar o Bahia melhor do primeiro para o segundo tempo, por exemplo. Eu concordo com o Hugo e concordo com o Ivan que o trabalho de Ceni é um trabalho regular. E reparem, eu acho que o resultado é indissociável. Se ele amanhã salvar o Bahia do rebaixamento, aí eu acho que o trabalho dele sobe para bom. Se o Bahia cair, é um trabalho regular. E assim, a gente não pode dissociar o resultado final desta análise, na minha opinião. Por quê, velho? Vocês elencaram aqui, fizeram todas as ressalvas da ingerência de Renato Paiva na montagem do elenco, do legado nefasto que Renato Paiva deixou para ele, até mesmo em termos psicológicos desse time, né? Mas repare, ninguém escondeu isso de Rogério Ceni. Ele sabia exatamente onde ele estava pisando e ele chegou aqui com um discurso altivo e prometendo o seguinte, que o Bahia não ia cair. Inclusive, ele repetiu algumas vezes em momentos de crise, depois de derrotas, de que ele não contava com isso. Ele mudou o discurso agora, nos últimos 3 jogos, porque a situação está muito drástica, mas assim, eu lembro de companheiros nossos perguntarem sobre rebaixamento e falou, eu não penso nessa possibilidade. Ou seja, ele estava confiando no taco dele, né? E isso está muito difícil de se realizar, infelizmente. Eu acho que o caminho para o Bahia está bem claro, que é se livrar dos incompetentes. Dos jogadores sem cojones, dos jogadores sem personalidade, dos jogadores sem alma, dos jogadores sem comprometimento com a carreira deles e com o clube, porque há essas peças dentro do Bahia. O Bahia precisa se livrar da influência perniciosa de gente como Guilherme Benitani, que não ajuda em nada. O Bahia precisa se livrar definitivamente de Carlos Eduardo Santoro, que não está preparado neste momento para comandar um projeto tão ambicioso, tão grandioso, e que precisa começar a entregar satisfação, alegria, orgulho para o torcedor do Bahia. E sobre a mim especificamente o seguinte, eu comecei a semana muito descrente, muito cabeça baixa, muito revoltado, querendo largar a zorra toda. Sinceramente, pensei em segunda-feira não ter Bahia meio-dia para dar uma respirada. Mas eu tô chegando aqui nos últimos minutos da véspera com menos desesperança. Graças às suas palavras, graças às palavras de Hugo, principalmente de Luiz Teles, né? Realmente já tivemos situações piores, o disparate técnico das equipes é imenso, mas é aquilo, a questão de contexto, Luiz. Eu não sei se foi você que falou, se foi o Ivan que falou. Tudo depende muito do que estiver acontecendo nas cercanias, né, da Fonte Nova. Por quê? Se o Palmeiras já emina uma balaiada em cima do Cruzeiro, e o Cruzeiro não vai fazer força nenhuma para segurar o Palmeiras.
E aí isso desmotiva o Atlético. Se o Botafogo se encrenca lá com o Internacional, já deixa o Atlético mais tranquilo. Se um dos resultados ao nosso favor acontece, ou na Vila ou em São Januário, o contexto do jogo muda. Essas informações vão chegar, de repente os jogadores tomam mais confiança, a torcida se inflama, eles vão ver a reação do torcedor do Bahia, né? A eventuais gols do Bragantino, a eventuais gols do Fortaleza. Então é isso, velho. Eu vou entrar amanhã no jogo zerado, com a minha confiança em dia, me apegando em todos os santos, me apegando na tradição do Bahia, me apegando no merecimento de você, torcedor, que foi o grande destaque do Bahia na temporada. Que coisa espetacular vocês fizeram, né? Contra os maus tratos da Fonte Nova, contra o descaso do Bahia em relação a não cobrar da Fonte Nova o serviço digno para a sua razão de ser, que é o torcedor. Vocês deram um show. Então, assim, eu acho que a gente não merece. Eu acho que o clube não merece. Vou confiar na imprevisibilidade do futebol. Vou confiar na capacidade de tomada de vergonha na cara desses jogadores do Bahia. Porque chega de tanto bundamolismo, chega de tanta incompetência, chega de tanto despreparo emocional, chega de tanta cabacice. Ainda dá tempo de vocês darem uma resposta. De vocês jogarem tudo amanhã. É ganhar do Atlético. Se superem. Vocês já se superaram em outros momentos, vocês ganharam do campeão brasileiro, pô. Vocês ganharam do campeão brasileiro. Vocês deram 5 no Corinthians. Tá? Então se apeguem a um exemplo positivo de vocês mesmos. Honrem as suas carreiras, honrem as suas famílias, honrem a oportunidade de estar jogando com a camisa do Esporte Clube Bahia. Mostrem que os profetas do Apocalipse estão errados. Mostrem que vocês merecem mais respeito, respeito que Hulk não está tendo com vocês. Respeito que boa parte da imprensa nacional não está tendo com vocês. E a resposta tem que ser amanhã em campo. Não adianta bravata, não adianta falácia, não adianta desculpinha depois que a M tiver acontecido. Então se mobilizem, deem um jeito de vocês. E evitem aquilo que Ivan falou, o que seria o maior vexame da história do Bahia. Porque o Bahia nunca teve tanto dinheiro à disposição e essa campanha ridícula é injustificável, mas dá para salvá-la. São 90 minutos para vocês evitarem entrar na história do Bahia como protagonistas de um dos maiores vexames, se não o maior fracasso desses mais de 90 anos de trajetória vitoriosa.